Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Marilene e este canal aqui é o canal da Filha da Fênix Astrologia. E para quem está chegando agora, né, não acompanhou os vídeos anteriores que eu fiz, alguns vídeos neste canal eu relato as minhas experiências da ressonância harmônica. E no último vídeo, né, eu havia comentado que eu passei por um período de bastante revisão, né, no ano anterior, que é o ano de 2021. Foi um ano em que eu trabalhei muito profundo as questões emocionais, fiz muita terapia, muita mesmo, para poder trabalhar bastante as questões emocionais que, querendo ou não, é uma boa parte do que nos rege, né? Quem estuda física quântica já deve ter estudado o fato de que os impulsos eletromagnéticos do coração é 5.000 vezes maior do que o impulso, né? O eletromagnetismo da frequência cerebral, né? Da frequência dos pensamentos. Então, o emocional, ele precisa estar muito bem equilibrado. E, né, algumas pessoas comentaram no meu vídeo e pediram para que eu relatasse, né, quais foram as terapias que eu fiz, quais foram os processos, né. Eu vou comentar sobre alguns desses processos, mas eu vou falar de uma maneira geral, gente, porque eu já estou fazendo ressonância agora neste mês de janeiro, né, vão fazer 4 anos, né, então assim, foram muitos processos. É que no ano passado eu entrei de forma mais emocional, entrei de fundo, né, fundo no baú, assim, mas já existiam terapias que eu fazia há muito tempo e eu resgatei elas, né, continuei fazendo alguns processos que tinham sido muito bons para mim. Então, como eu também trabalho consultas terapêuticas, né, com outras pessoas através da astrologia, então através dos mapas astrológicos, né, a primeira ferramenta que eu uso na minha vida é o meu próprio mapa astrológico. Então eu começo primeiro por esta ferramenta, né, e aí o que acontece? No nosso mapa astrológico existem pontos ali que nos mostram exatamente quais são as crenças que a gente está carregando, quais são esses processos emocionais, quais são os traumas, os tabus, os paradigmas que a gente vem carregando desta vida e de outras vidas, inclusive. E aí o que eu fiz, né? Desde que eu comecei ressonância harmônica, eu já trabalhava com essa ferramenta, então eu comecei a utilizar o meu próprio mapa para fazer os pedidos na ressonância. Então, uma das coisas que eu não compartilho aqui no meu canal são as minhas listas de pedidos, exatamente porque eu tive a experiência, né, de copiar pedidos de outras pessoas e não ser bom para mim, né? Mas de vez em quando eu dou umas dicas, né? Se acaso alguém aqui quiser fazer, né, usar também isso, é seu critério, mas cada um precisa encontrar o ponto de equilíbrio para si mesmo, né? Mas aí eu dou algumas dicas, eu falo alguns processos que eu fiz, tal, se a pessoa quiser testar nela e ver se funciona também, né, é uma escolha, tá? E aí eu utilizei o meu próprio mapa astrológico para identificar quais seriam os pontos de crenças. Então, por exemplo, quando eu pedi limpezas de crenças na ressonância, nem lembro em qual onda foi, porque já são várias ondas, né? Então eu comecei a desmembrar, porque através do mapa astrológico aparece exatamente quais são os teus pontos de crenças ali que precisam ser curados. E eu fui pedindo a cura dessas crenças, né? De forma detalhada, assim. Eu fiz assim, tá, gente? Então, quem pede também de forma geral, dá certo igual. Cada um é cada um, tá? E só que esse processo me ajudou bastante aí, né? A trabalhar essa questão de crença de forma mais profunda. E aí, eu utilizando a ferramenta da astrologia, né, eu também, com o passar do tempo, eu fui vendo aquelas crenças que já tinham sido
transmutadas, que já tinham sido melhoradas, né? E também eu utilizo ali os meus trânsitos astrológicos, ou seja, a astrologia para mim é a primeira ferramenta que eu consulto. Então, com base no que os meus trânsitos estão mostrando em cima do meu mapa astrológico, a minha revolução solar, né, e outras técnicas que tem da astrologia, eu fui me direcionando também para saber qual tipo de terapia eu precisava procurar. Inclusive, nas minhas consultas, né, eu indico isso para as pessoas. De acordo ao mapa delas, eu vou passar quais são os processos que ela precisa fazer, quais são as terapias que se adequam àquilo que ela precisa curar, né, o que o mapa dela está mostrando. Então, tudo isso eu também faço nas minhas consultas, mas eu utilizo para mim também, né? Então, né, a gente precisa usar as ferramentas que a gente tem em casa, né? Não adianta ter uma caixa cheia de ferramenta em casa e você ir pro vizinho pedir a ferramenta dele, né? Porque às vezes pedindo a ferramenta do vizinho, nem sempre ele vai ter a caixa completa. E você às vezes tem a caixa completa em casa e acha que não tem, né? Não enxerga, tá? Então eu trabalho isso também. Então eu não sou noiada em relação a isso, eu não fico toda hora consultando o trânsito, não. Mas, né, quando eu percebo alguma movimentação energética que eu não tô identificando, eu vou lá e olho meus trânsitos para ver qual tipo de influência, o que os astros estão me mostrando, o que eu preciso olhar dentro de mim, tá? Uma das coisas que eu aprendi a usar, a ferramenta da astrologia, é para olhar para dentro, tá? Porque o astro lá em cima, ele só tá mostrando o que você tem dentro de você e você não vê, tá? Então é uma fotografia do teu interno. Não é nada mais que isso, é uma fotografia do teu processo interior. E aí, quando eu entendi isso, né, expandi a consciência, então eu consegui enxergar como que realmente as influências astrais funcionam. E aí eu passei a usar essa ferramenta como bússola. Então eu uso para saber qual direção eu devo ir. Começou por aí, tá? E aí, lá como eu comentei no primeiro vídeo, eu iniciei o meu processo ano passado trabalhando uma cura de uma magia ancestral que havia no meu campo vibracional. Porque então, até então, quais terapias eu já tinha feito? Eu já fiz muita coisa, gente. Eu já tinha feito barra de axis, eu já tinha feito limpeza energética, eu já tinha feito trabalhos de curas espirituais, já tinha ido em centro espírita, né? Eu já tinha tentado hipnose, né? Já tinha feito processo de hipnose. Claro, tudo isso me ajudou no momento. Sim, elas deram uma ajuda naquele momento, mas chega uma hora que essas coisas profundas nossas começam a vir para fora. Foi o que aconteceu comigo desde 2020. Começaram a vir processos, assim, ancestrais, né? Processos muito profundos que essas ferramentas não estavam dando conta. Porque eu fazia e não fazia nem cócega na minha dor, entendeu? E aí eu comecei a buscar outras formas, até que num dos pedidos da ressonância harmônica minha, eu pedi na ressonância que eu gostaria de limpar o meu campo vibracional de tudo quanto é magia negra que pudesse existir no meu campo vibracional, fosse desta vida ou fosse de outras, porque eu não sabia a dimensão dessa magia negra, né? Eu tinha... quem me contou isso, começou a me contar isso inicialmente, foi uma clarividente, que é essa mesma pessoa que eu faço a limpeza energética. Hoje ela trabalha de forma online, então ela faz atendimento online, faz limpeza energética, e eu sempre a indico, né, para as pessoas que fazem consulta de mapa astrológico comigo, porque me ajudou muito e me ajudou a esclarecer uma boa parte da minha vida. Claro que não foi numa sessão só que ela me contou esses episódios, né? Foram muitos meses de tratamento e conforme ela ia acessando o meu campo, ela ia vendo mais coisa, e ela ia me contando. E aí eu já tinha ciência de que existia essa magia negra, mas eu não sabia a dimensão dela.
E aí eu pedi na ressonância que eu queria a limpeza do meu campo disso, porque eu queria que a minha vida fluísse no relacionamento, na parte financeira que estava muito travada, sabe? Aquela situação que você dá 2 passos para frente, 3 para trás, e sempre patinando, sabe? E sempre com muita dor emocional, sofrendo com muita coisa, né? Todos esses períodos de sofrimento, eles nos trazem um atraso evolutivo, entende? Porque você fica vibrando na baixa frequência. E aí, quando eu fiz esse pedido, alguns dias, eu acho que não chegou a dar um mês depois, o universo trouxe essa pessoa que eu compartilhei na experiência passada, né, que eu contei no vídeo passado, que ela então trabalhava com magias, né? E aí eu fui, conheci ela tal, e contei a minha história. Eu comecei a fazer inicialmente com ela, porque também havia pedido na ressonância, nesse mesmo pedido, eu havia pedido que eu queria o equilíbrio da DMT no meu organismo. Para quem não sabe o que é DMT é a molécula do espírito, né? Que é uma molécula que ela é ativada 2 vezes na nossa vida apenas. É quando a gente nasce, porque a DMT, ela tira aquela dor do nascimento. A DMT, por isso que é a molécula do espírito, porque o espírito não sente dor. Então a criança, para não ter aquele trauma do nascimento na criança, é ativada essa DMT. Então a criança, ela passa por um sofrimento, porque para sair ali daquele canal não é fácil, né? Mas ela não sente a dor. Ela não fica com aquele trauma inconsciente daquela dor, porque a DMT está ativada. E a DMT é ativada também no dia da morte da pessoa, né? Porque para ela não sentir aquele, né, choque que existe nesse processo. Então, quando a DMT é ativada, o espírito, né, que é aquilo algo maior em nós, não sofre com aquela dor. Não existe sofrimento pro espírito. Pode existir sim sofrimento para a carne, né, pro físico, mas pro espírito não. E aí eu fui, investiguei e quis saber mais. Eu comecei a entender sobre um DMT um pouco. Foi porque eu assisti os vídeos do professor Horácio Frazão. E ele falava muito sobre a DMT, né? Eu falei, nossa, mas que negócio é esse? Aí eu pedi na ressonância, depois de estudar alguns temas de DMT. Eu sabia que a DMT se encontra na ayahuasca, né? Que tem moléculas de DMT na ayahuasca. Eu pedi isso na ressonância. E aí, quando essa terapeuta chegou pra mim... inicialmente eu procurei ela por conta da ayahuasca, né? Porque eu vi que ela estava fazendo de forma individual e eu gostaria de testar essa terapia em mim para me curar, porque eu estava buscando a cura. E aí, tempos depois, né, em processos com ela, né, e eu fui comentando essa experiência da magia negra. E aí, em algumas sessões de ayahuasca que eu fiz, eu acessei algumas portas e eu falei para ela que realmente tinha magia negra, porque eu tinha visto, né? Eu tinha acessado ali através da ayahuasca. E aí ela, né, falou para mim, eu contei toda a história, né, e tal, e para desfazer não é assim tão simples. Então ela me ajudou bastante nesse processo e eu comecei com essa terapia. Tá? Então foi um trabalho novo para ela também. Ela nunca tinha desfeito uma magia negra ancestral, que estava há mais de 600 anos ali, né, no meu campo vibracional. Então foi um trabalho bem demorado, tá? Mas cada caso é um caso, né? E ela topou me ajudar. Eu não sei se ela ficou com pena de mim pela situação, né? Mas ela comprou a briga e me ajudou. Tá? E realmente, assim, ó, pra fazer você encontra muitos, mas pra desfazer ninguém quer desfazer, não. Exatamente por conta que a pessoa também vai adquirir uma parte do karma pra ela por estar metendo a mão no karma do outro, entendeu? Mas essa pessoa, ela foi muito generosa nesse sentido, né? Eu sou muito grata a ela pela oportunidade. E aí, depois disso... né, eu ainda passei por processos, porque, né, como eu comentei, eu ainda nem gravei vídeos aqui no canal, eu fiquei bem off, eu fiquei vivendo aqueles processos mesmo, eu fui entrando cada vez mais fundo, e aí teve períodos em que eu tive crises emocionais, simplesmente me disparavam medos assim, ó, absurdos, né, que eu não sabia de onde estava vindo e me faziam ficar dias sem dormir.
né, por processos assim, que é assim, ó, o que funciona, né? Você tem um trauma, não importa em qual vida aquele trauma foi construído, mas a partir do momento que é apertado um gatilho desse trauma, aquilo dispara um processo emocional em você. Era o que acontecia comigo. Eu cheguei a ficar dias, cheguei a ficar mais de 4 dias sem comer nada, porque de tão choque emocional que eu ficava, eu mal conseguia tomar água. E eu ficava presa ali num estado catatônico, assim, de um sofrimento, uma tristeza terrível. E aí eu lembro que era terrível pra mim, porque eu pensava assim, puxa, eu sou ressonante, eu faço ressonância, e eu tô nesse estado aqui, não tô indo nem pra frente nem pra trás, e aquilo me apavorava mais ainda. E aí o que eu percebi? Eu falei assim, gente, eu não vou sair daqui se eu ficar apavorada com isso tudo, e eu tenho que fazer alguma coisa pra sair daqui. Foi aonde eu fui buscar, né, onde acabei, chegou até a mim, né, o universo é muito sábio, chegou até a mim a terapia da apometria. Eu até então nunca tinha feito apometria na minha vida, nos processos terapêuticos que eu fiz, né. E aí eu conheci, né, um terapeuta que trabalha com apometria, e aí quem me comentou sobre ela foi uma pessoa muito próxima minha, né, ela é até parente, e aí eu resolvi tentar, por conta dessas crises emocionais. Aí eu fiz apometria, me ajudou bastante, me senti um alívio, tá? Quando eu fiz a apometria, eu ainda estava fazendo a ressonância normal, tá? Eu estava fazendo o processo de ressonância normalmente, mas eu fiz a apometria, né? Dei um tempo e depois eu fiz uma outra terapia que esse mesmo terapeuta da apometria faz, que é limpeza de karmas e traumas. Essa terapia consiste em ele vai até a tua linha do tempo das tuas encarnações e vai encontrar em qual período histórico teu começou aquele trauma. E aí ele vai trabalhar, vai fazer a cura ali exatamente no início ali, né? E aí você vai, durante 21 dias você começa o quê? A sentir as melhorias daquela terapia, o teu campo vibracional muda. E eu lembro que eu, né, senti um alívio muito grande. Tá? Então, uma das coisas que eu quero deixar claro, gente, é que, como eu citei em outros vídeos também, é importante você não misturar muitas terapias junto com a ressonância. Então, eu sempre, depois que eu aprendi isso, eu faço uma terapia, dou um tempo, depois eu faço outra, tá? Então, teve um período da minha vida na ressonância que eu fiz muitas terapias ao mesmo tempo, e isso paralisou todo o processo, né? Porque mistura muita coisa. E aí você não anda, você fica ali estagnado do mesmo jeito, tá? Então, aí eu fiz a apometria, dei um tempo, né, de um período de 30 dias ali para sentir a energia. Quem precisar sentir mais, fica mais tempo. Foi o período que eu senti que, puxa, agora eu tô boa, né, agora dá para fazer outra terapia. Aí eu fiz essa e também, né, fiquei um tempo observando, né, senti muita melhoria, principalmente emocional, assim, eu percebi que o emocional não ficou mais, assim, desequilibrado, não tive mais aquelas crises, porque de alguma forma isso foi, né, graças ao terapeuta também, né, foi limpo do meu campo. E aí, passado esse período, né, eu senti novamente outros dispares, né? Comecei a sentir outros processos agora na área financeira, que eu comecei a sentir, nossa, eu preciso progredir financeiramente, porque o negócio vai apertando, né? E aí eu fui buscar outras alternativas, outras terapias também para trabalhar essa questão financeira. E aí eu chegou até a mim, né? Eu conheci a mesa radiônica através de uma amiga que estava trabalhando com essa terapia, né, e ela me apresentou, e aí eu resolvi tentar a mesa radiônica, e gente, já na primeira semana eu fui vendo o movimento acontecer. Eu até falei para essa minha amiga, assim, meu Deus, o que tu fez aí nessa mesa? Que o negócio aqui tá andando, né, tá desenrolando com os temas que eu trabalhei na mesa radiônica, né. Porém, eu ainda sentia que existia coisas mais profundas, porque, né, andou um período, essa mesa radiônica começou a fluir, de repente estagnou de novo.
Aí quando fica estagnado alguma coisa, é porque você realmente ainda precisa olhar para alguma coisa ali que não está bem resolvida. Foi o que eu fiz. Aí eu fui até lá, né, essa terapeuta que fez a mesa radiônica, e ela me ofereceu, né, fazer um teste até, que ela estava começando a operar com mesa quantiônica. A mesa quantiônica é um pouco diferente, né, trabalha a níveis espirituais. E ela falou pra mim, ela disse, Mari, você tá precisando de cura espiritual, tá no campo espiritual isso, tá em processo de vidas anteriores, então a gente precisa trabalhar mais fundo aí. E a mesa quantiônica trabalha esses níveis, né, mais profundos, assim. E aí, só que para poder fazer essa mesa quantiônica, como são egrégoras de cura diferentes, ela me pediu que eu desse um tempo, né, para ressonância, para a gente poder sentir o efeito da mesa, poder trabalhar isso sem misturar energias, porque também mesa quantiônica é energia, mesa radiônica é energia, apometria é energia, todas as terapias são energias, por isso que você precisa, né, fazer uma de cada vez. Se tá fazendo junto com a ressonância, não mistura tudo de uma vez, não. Porque é capaz de dar, né, pau na Kombi, como falam, né? E aí eu avaliei, e como eu já tava, né, finalizando o mês de ressonância quase, eu falei, então eu vou parar a ressonância e daí quando eu terminar a mesa quantiônica, depois de um período, eu peço de novo a ressonância. Foi o que eu fiz, tá? Então eu fiquei 2 meses, no ano passado, em processos de mesa quantiônica. Porque são várias técnicas que ela fez, né? Então, trabalhou, assim, vários, múltiplos eus, história de outras vidas, né? São ferramentas dentro da mesa quantiônica que vão tratando a nível espiritual, a nível mais profundo, esses traumas. E ali, então, eu fui resgatando traumas, assim, que eu falei, gente, era por isso que eu era tão, né? Ficava tão apavorada diante das situações. Me disparava um processo emocional muito forte, assim, que eu não tinha controle. Né? Não tinha controle, o negócio vinha e eu perdi o chão, entende? Eu não conseguia reagir aquilo, não conseguia sair dali, né? Então foi trabalhado tudo isso, né, na mesa quantiônica. Depois que eu finalizei, né, dei uma respirada, muita coisa movimentou, gente. Então essas terapias todas, elas dão uma mudada na tua vida. Eu passei por processo de mudança de residência, inclusive, no meio disso tudo aí que estava acontecendo, ainda tive que mudar de apartamento, né? Mudei de apartamento 2 vezes em menos de um mês. Para vocês terem noção, por conta desse movimento todo frequencial que estava acontecendo dentro de mim, eu estava fazendo curas, estava mudando a minha frequência e externamente o movimento acontece também. Tá? Então não é só você fazer cura, você também precisa aprender a lidar com a tua frequência que muda. Então vai mudar situações na tua vida. Então tem gente que muda de emprego, tem gente que muda de relacionamento, tem gente que muda, que nem no meu caso, mudei de casa, né? Mudei de residência. Mas não foi assim um processo assim muito fácil de lidar, porque é uma movimentação assim inesperada. Às vezes você não tá esperando e nem contando com aquela situação naquele momento. Mas mudou a frequência, muda. Entende? E aí terminou esse processo, eu dei, né, uma respirada, dei mais um tempo e depois, né, quando foi em novembro, mais ou menos, eu pedi, então continuei pedindo, né, pedi a minha outra onda, porque a outra já estava finalizando mesmo quando eu parei para fazer a mesa quantiônica. Foi só esse período que eu dei um tempo, né, só para não misturar energias. E aí eu voltei a fazer a ressonância. Então, quando eu voltei a fazer a ressonância, eu já senti, assim, que a energia veio com muita força já nos primeiros dias, assim. O Hélio, eu não sei se vocês são assim, mas eu sinto quando o Hélio tá fazendo os meus pedidos, porque eu sinto a energia no meu corpo, eu sinto, às vezes, pedidos que eu fiz começam a acontecer já. Entende? E daí, quando eu vou abrir o e-mail, tá o e-mail dele lá, que dali a 10 dias, né, vai receber o link. Aí eu já sei que ele já colapsou os meus pedidos. Era por isso que já estava acontecendo aquilo que eu tinha pedido. É muito mágico, né? Então, como o meu campo já estava melhor, já estava mais equilibrado, mais limpo, né? O emocional estava mais... Então, as coisas se movimentaram muito rápido. Começaram a acontecer realmente situações dos meus pedidos assim muito rapidamente, logo na primeira semana, e ainda estão acontecendo, né? Porque o próximo pedido eu vou fazer agora em fevereiro, né? Quando vai dar os 3 meses. E, bom, era isso assim que eu tinha para passar para vocês hoje, né?
para que vocês entendam quem pediu, né, que eu explicasse um pouco das terapias que eu fiz. Então, o ano passado foram esses processos, que por isso até que eu dei um tempo pro canal, eu não tinha condição emocional para estar transmitindo nada para ninguém, eu mal mexia no meu Instagram. Então, para quem não conhece, né, o meu Instagram lá no o canal da Filha da Fênix no Instagram, né? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição, quem quiser me acompanhar lá também. Mas eu tava, né, tentando me moldar ali e mexia pouco em redes sociais, porque era um período de muita introspecção que eu tava passando, eram processos muito profundos. Então, o que eu entendi, né? Para que a gente possa ajudar outras pessoas, a gente precisa estar bem. Então, eu não estava em condições de ajudar, eu estava em condições de me ajudar. E aí foi esse processo, eu me entreguei para isso, tá? Então, o terapeuta, quando ele é um bom terapeuta, é porque ele é terapeuta de si mesmo primeiro. E eu entendo muito bem isso. E quando aconteceu o processo comigo, eu falei, deixa eu viver esse processo, porque eu sei que daqui vai sair muita coisa que muitas outras pessoas vão precisar também. E quando elas chegarem até a mim, eu sei o que elas estão passando, porque eu vivenciei esse processo. Né? Por isso que muitos que me acompanham aqui, né, sabem que faz sentido na vida de vocês, porque eu vivi o processo. Então, quando eu vou orientar alguém nas minhas consultas astrológicas, né, eu olhando o mapa da pessoa, eu já sei qual é o processo que ela está passando, o que ela precisa, qual é o procedimento que ela precisa fazer, né, qual é o caminho, qual é a direção que ela precisa ir para melhorar a vida dela. Porque foi o processo que eu passei, que eu fiz. E aí, pelo mapa astrológico, cada um vai tendo uma direção mais apropriada para si mesmo, né? E aí, quem quiser me acompanhar lá, o link do meu Instagram vai estar aqui embaixo, né? O endereço, Facebook também, né? E aqui no canal da Filha da Fênix, agora eu vou voltar a trazer os temas, né? Que eu trabalhei, as curas, os processos que eu fiz, né? E trazer temas, né? Que eu acabei aprendendo nesses processos todos que eu vivenciei aí nesse ano, tá bom? Eu espero que tenha ajudado. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se vocês tiverem sugestões de tema, também fique à vontade. Isso me ajuda também a saber o que vocês estão precisando, né? No que eu posso ajudar, né, com mais eficácia. E aí isso também me ajuda a trazer esses temas para vocês e trazendo conteúdos que possam de fato ajudá-los, tá bom? Agradeço muito a atenção. E um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos.